Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo aqui é um FD, Ficção e Debate. Ele não é de anime pontual, ele é de um conjunto de animes, né, na verdade. E eu tô devendo isso aqui há mais ou menos 2 meses e meio pro colega ali que comentou no vídeo da temporada de animes passada, né, que eu faço um vídeo falando de todos os animes da temporada que eu vi, o que eu achei e tal. Ele deu opiniões bastante interessantes e bastante divergentes. E complementando ali a visão dele sobre os animes da temporada, obviamente, né? Que ele viu e o que ele achava. Eu queria fazer um vídeo, tava devendo um vídeo pra ele de resposta, não de maneira conflitiva nem nada, só pra complementar a minha leitura, porque às vezes você lê o anime e tal, vê o anime, dá a opinião sobre o anime, e fica uma coisa mais pontual, parece que você não tem nenhum elemento ali pra argumentar ou contrastar ou embasar a sua leitura, né? A sua visão, sua descrição sobre o sentimento, também sobre a qualidade em si técnica, entre outras coisas, dos elementos que o anime tem, né, elementos internos. Esse aqui é um rescaldo, né, um rescaldo da temporada de... Deixa eu ver qual temporada aqui. É temporada inverno de 2025, dos melhores que eu assisti, segundo meu gosto e crítica, tá? Né, tanto na parte de análise quanto na parte de tentar construir ali alguma coisa mais, digamos, crítica. Porque nunca dá pra saber se você consegue ser ou não de fato crítico sobre as coisas, né? Porque é uma disputa de subjetividades, né? Tanto o anime com a sua entrega quanto a sua própria leitura, se é que você entende que o anime tá entregando, né? Às vezes você entende, às vezes não. Mas, de todo modo, são os seguintes animes que eu vou debater um pouquinho brevemente. E esse vídeo aqui, ele é um FD, né? De quarta-feira, né? Que eu lanço as quartas. Eu poderia estar fazendo novamente da temporada de verão de 2024, que eu ainda não terminei. Eu fiquei esses 2 meses aqui inteiro fazendo anime, review de anime no meio da semana, né? Assim que possível, né? Que a minha vida tá uma correria do inferno, tá difícil, tá? Tô vindo pra casa pra dormir praticamente. Tem um tempinho ou outro que eu consigo fazer vídeo, tipo agora, né? E daí eu faço menos vídeo, bem menos vídeo do que eu não gostaria de fazer. E aí acaba que eu acabei fazendo os vídeos do fórum do anime, dos animes do fórum do anime. Tava terminando no caminho mesmo, em busão. Quando eu consigo, né? Não consigo, eu vejo. Tô conseguindo porque eu sou um cara bem, eu diria, perfeccionista, paranoico e ao mesmo tempo eu preencho todos os tempos livres que eu tenho com anime, então eu consigo por causa disso. Eu não tenho vida social, né? Só tenho vida de ver anime. Até no trabalho, quando eu tenho tempo livre, é anime. Tem uma janela ou outra ali, eu faço as coisas. Mas o ponto é, vou falar os animes aqui, né, da temporada então de inverno, né? Assim que puder eu retomo os vídeos mais regularmente, talvez ano que vem, se eu for demitido, se der merda, não sei. Então aqui vai ser o inferno até o fim, tá? Não vai dar pra fazer muito vídeo. Eu não sei como é que vai ser os reviews dos animes, da temporada de anime em geral, né? Que eu fazer antes. Agora, quando eu termino uma temporada, eu faço. Logo, logo eu vou fazer o vídeo dessa temporada de agora de outono. Outono? Acho que é outono. A próxima é verão? Acho que é outono. Outono do Japão, né? Que tô terminando agora. Exatamente agora tô terminando. Em breve, acho que na próxima semana, ou depois, já sai também o vídeo. Aí ao vivo. Ao vivo não. Eu vou gravar. Mesmo que fique longo. Vou gravar tal, pra não ficar menos longo do que seria ao vivo. Debater um pouco dos animes dessa temporada que eu vi, que eu achei e tal. Mas a temporada anterior, que é a de inverno, eu vou falar agora. Então, do ReZero, brevemente. Dr. Stone, que o colega colocou aqui em destaque. A Honoraku, Blue Box, né, por inglês. Dragon Ball Daima. Aon Exorcist, que é o que ele mais pega pesado sobre o anime, se eu não me engano. Acho que são esses, tá? Então é exatamente esses, eu acho. Eu vou ler aqui enquanto eu debato, né? Faz tempo que eu leio o comentário dele, então eu vou reler enquanto eu tô conversando com vocês aqui. É só assim mesmo. Vai ficar um pouco longo, então peço desculpas já se alguém ficar irritado. Eu não vou gravar a tela por respeito ao colega aqui, a opinião dele, a leitura dele dos animes, né? Então fica aí, curiosidade, que quiser ver a mensagem, ela vai estar na descrição não, no comentário do vídeo de temporada de animes de inverno 2025. Podem ler ali, conversar com a gente, né? Com respeito, claro. Não sei se ele permitia, ficou meio ambíguo se ele tava tudo bem pra ele se for, se quer uma exposição, né? Você acaba trazendo debate, você não, sem querer, você coloca a pessoa em uma situação de fora do diálogo entre duas pessoas, né?
É o que é uma coisa mais, digamos, íntima, né? Uma coisa mais... tem ali um sigilo, né? Um respeito em relação a um ao outro, né? Mas como o comentário no YouTube é público, então meio que não faz sentido também desejar que a conversa fique só entre duas pessoas. É público, né? Todo mundo pode ver. Então acho que não tem problema comentar o comentário dele, mesmo não gravando a tela por respeito, porque eu acho necessário respeito mínimo, né? Em relação a isso. De todo modo, ReZero, ele concordou com a minha visão, né? Achou que ficou muito, como posso dizer, mal desenvolvido. Os elementos mais clássicos do anime, como a ressurreição do Subaru, foram horrivelmente trabalhados. Literalmente, tá? Faltou muita coisa de dinâmica própria do ReZero, que ficou um arco mais shonen de combate, com vários personagens lutando com outros antagonistas, né? Vários antagonistas e vários personagens em conflito direto. Explodiram todos os pecados de uma vez só na tela, como se fosse uma espécie de, como posso dizer, aceleração da história, e ficou estranho, né? Uma dinâmica meio que torta de introduzir um monte de personagem aleatório, né, pra lutar ali, e o Subaru overpower ao mesmo tempo que ele é um completo fracote. Então fica estranho o Subaru meio overpower, porque ele não é overpower, ele começa a ganhar de fato algum poder. Tudo bem, você pode fazer o Subaru evoluir, não teria problema nenhum, né? Mas os poderes do Subaru são tão aleatórios. E pior, a personalidade dele é horrível. Então ele não é carismático, então como ele usa os poderes dele fica muito estranho. Ele é um dos piores protagonistas de Sekai que eu já vi, né? O Subaru é muito chato. Ele é revoltantemente irritante em certos pontos. Como ele, a personalidade, a dublagem, não sei, assim, eu não gosto do Subaru, de maneira alguma. Mas de todo modo ali, ele perde a capacidade do anime, né? O anime, ele também perde a capacidade de vínculo emotivo, porque o Subaru já é um pé no saco, mas quando ele fica morrendo e tendo traumas e sofrimento e agonia, aí ele faz você ter vínculo com ele, porque você tem vínculo com o Subaru porque ele sofre. Tá? E o sofrimento dele é muito brutal. Agora, quando ele para de sofrer, tem o esquema dele também querer retrazer a consciência da Aren, né? Garota lá, Aren, Len, eu não lembro dela. Da de cabelo azul, né? Uma das gêmeas lá de cabelo rosa e a ogro de cabelo azul. E tem a treta dele proteger a Emília, e o esquema dele ser um cara que fica falando pra Emília o tempo inteiro que gosta dela, enche o saco pra cacete. Ele agora com outros personagens interessantes, mais ou menos. Pode o arco? Não. A construção do cast. O cast de personagens de ReZero é uma bela merda. Desculpa palavrão. É horrível. Sei que o YouTube não gosta de palavrão, também tô nem pra YouTube. Tô nesse YouTube também. De todo modo. Então, a gente tá debatendo aqui, né? Ele falou que tem elementos do anime que estão fora do contexto, né? No sentido de não estarem mais sendo usados, né? Então, pouca intensidade. E virou um Battle Shonen, como a gente tava comentando. Ele concordou, a gente concordou nesse ângulo, né? Tá um pouco destoante e genérico. O anime em si, concordo com essa visão dele também. Já era genérico, agora é um genérico que não tem mais aquele gatilho inicial, que é a premissa própria da obra, tá? Desculpa aí quem gosta do anime e tal, mas a construção do enredo de ReZero tá bamba. Eu não sei como é que é a novel, mas no anime tá bamba. E eu não comprei a novel, não. Comprei. Não lembro se eu comprei a novel de ReZero. Comprei. Tô comprando outra, acho que a da ReZero, não tenho certeza. Depois dou uma olhada. Mas eu quero comprar. Se um dia for possível, né? E tiver dinheiro, eu quero comprar, mesmo que seja ruim. É uma obra que, apesar de ruim, eu gostaria de ter, assim, pra ler, talvez, quando eu tiver 80 anos, ou menos. Né? Mas a temporada foi fraca, eu achei bastante complicada, não teve muito suspense. Terror também, concordo com o colega, tá? Ela passou a sensação de ser rushada, muito rushada, muito rushada. Foi uma temporada péssima comparada com as outras, não que ReZero fosse as mil maravilhas, mas ele era empolgante. Era empolgante por causa da premissa dele. Dr. Stone. Dr. Stone, eu tenho um problema com Dr. Stone, porque eu acho Dr. Stone genérico demais. O colega concorda que ele é um anime mediano pra ruim, mas empolga ele, né? E eu, no meu caso, não me empolga. Dr. Stone me frustra. Dr. Stone, ele vai cada vez mais ficando mais megalomaníaco pra manter o plot, né? Que é o cara genial, que é o Senko fazendo coisas geniais e desdobrando situações onde o interessante é a construção de civilização, né? Um aprimoramento civilizacional ali, tecnologia, fazer um navio, fazer os esquemas, isso é bacana. Agora, Dr. Stone ele fica muito torto.
no plot dele, porque é um plot científico, né, obviamente, né, da petrificação dos seres humanos. Só que ele precisa de um vilão constantemente. O vilão do Força Bruta não funciona mais. Agora joga um cara ali que é, ao mesmo tempo, o vilão e o grande mestre do Senko, que é uma coisa que eu achei que foi forçado goela abaixo. Porque o Senko nunca teve um mestre, nunca foi citado um mestre, e do nada ele agora tem um mestre. E esse mestre é um ex-engenheiro da NASA, genial, lendário, e agora tem todo o esquema de eu sou um ditador qual a palavra que eu vou usar? Na oligarquia, da aristocracia intelectual. Um aristocrata, o suprassumo da inteligência, eu tenho que construir um mundo perfeito, vou virar um ditador e blá 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 blá. É ok, velho, tá certo ponto, você até aceita. Mas os outros personagens de Dr. Stone são tudo muito monolíticos, muito pontuais, né? Não tem nada ali, nenhum grande personagem, tirando o Chrome, que de vez em quando tem algum protagonismo. O resto é uma força física da lança, uma força física por ser mais poderoso, um carisma ali das habilidades acrobáticas, um cara que constrói coisas e é o ferreiro da galera lá, ou faz tudo. O cara que é o mentalista, que pelo amor de Deus, né, aquele mentalista nada, é uma coisa que eu vou te falar. Aí, então, o Dr. Stone não tem uma boa dinâmica de construção de personagens interessantes. É um monte de pecinhas redondinhas, um tabuleiro estranho onde o 5 tem que fazer funcionar, né? Os personagens são tudo rasos, né? E eu não consigo gostar de um arco onde tem ali um cara, a galera que obedece, tipo, sei lá, os ex-tropa de elite dos Estados Unidos, né? A tropa da NASA ali, tipo, uma espécie de, sei lá, não sei o nome das tropas especiais, fuzileiros navais, alguma coisa assim, né, dos Estados Unidos, né, que protege ali o cientista e apoia o projeto dele de mundo da meritocracia, mundo também da aristocracia intelectual e blá blá blá, enquanto eles fazem um reino ali do milho e querem fazer o quê? Nem lembro o que eles queriam como objetivo. É um objetivo meio bobo, né? Mas quem domina a tecnologia de despetrificação de verdade é o Senko e não eles. Eles têm poucos despetrificados. E o ponto deles terem despetrificado no mesmo momento da história é absurdamente arbitrário, aleatório, para serem oponentes um do outro, né? É literalmente na contemporaneidade da despetrificação. O como os outros são despetrificados também, tudo. É muito forçado o Dr. Stone, sabe? Você tem que ter uma descrença, né? Aceitação de descrença, alguma coisa assim. Grande demais, e eu começo a ficar cansado. Então Dr. Stone me cansa. É um anime que eu só não dropo porque eu comecei a ver do começo, mas sendo bem sincero, eu não vejo nenhum carisma. Aqui no que ele fala do comentário dele que é mediano, né? Ninguém tem ter função ou carisma. Acho que não tem mesmo nada de carisma ali. Eu acho que é muito mais pelos pontos da... Ele força muito na pegada do início, né, da história, né? Do grande mistério da petrificação. E aí o Senko tem que segurar a obra inteira nas costas. Porque ele é o grande cientista, ele é o protagonista, né? Mas ele não segura, né? E o que ele vai fazendo vai ficando cada vez menos interessante, porque é legal da primeira vez, é legal da segunda vez, é legal da terceira vez, aí na quarta, na quinta, na sexta, na sétima já começa a ficar a mesma coisa de novo. Lá vai ele fazer os esquemas, aí vai ter celular, vai ter rádio, vai ter sei lá o quê. Aí você fica meio assim, cara, já tá cansativo, né? Pelo menos pra mim, né? Aí, do meu ponto de vista, os personagens que são muito cartáveis, né? A trama em geral, de acordo com um colega aqui, ele acha que é uma evolução, esse vilão inteligente, né? Esse vilão em relação com o protagonista e faz um contraste, é um vilão que, apesar de clichê, né? Ele fala, fornece uma dinâmica científica, né? Cientista contra cientista, que não teve ainda, né? Porque não teria como, né? Legal, concordo. Essa parte de cientista contra cientista achei interessante, mas o como é construído pra mim é horrível. Tá, tudo bem, essa parte eu concordo com você. É legal pegar ali um contraste de competição intelectual, né? Onde rivaliza a dinâmica mais... Mas é horrivelmente jogado, né? E eu acho que... que é forçado. Você acha que é forçado também, né? O colega aqui. Teve que seguir o Chrome, né? O Chrome agora ele ganhou um pouco mais de protagonismo, já que o nosso Senko não dá conta sozinho do grande oponente. O que é legal também, você tirar um pouco da dependência do anime do Senko e jogar pro Chrome, porque o Chrome é nova geração, né? É aquele que vai substituir como um grande alquimista, né?
a genialidade do Senko, né? Isso é interessante também, concordo com seus pontos. Mas em amplitude mais ampla, assim, amplitude mais ampla é péssimo. Em panorama, né? Uma coisa mais... considerando mais elementos da obra, temporada a temporada, elemento a elemento mesmo, né? Aquele avião ali, cara, já é complicado, tá? Tudo bem, avião, aí o piloto, aí os caras fazem um avião, aí do nada o cara que pilota barco pilota avião também. Aí tem o esquema ali da bomba de quebrar. Essa é legal, essa arma que quebra o motor por asfixiamento de oxigenação no motor, né? Tampa a capacidade do motor fazer a queima de combustível e o avião cai. Essa parte eu gostei, essa parte do avião. Algumas partes de ciência bem interessante ainda em Dr. Stone. Mas o clima geral do anime, né? Aquele esquema de vários personagens aleatórios fazendo coisas aleatórias e pontuais. E o Senko levando bala, até que legal. Tá? Alguns elementos aqui e ali, ok, vai, mas, meu... Ainda acho que só escada abaixo, tá ligado? É sempre um anime que saturou, tá? Já no limite. Desde o começo ele tava tentando não se tornar descartável, mas ele vai saturando escadinha abaixo. Que é o completamente contrário pra mim, que acontece no caso de Fire Force. Fire Force ele vai escada acima, um degrau por vez. E vai ficando legal. Aí eu tô vendo a nova temporada do Fire Force, é ao contrário da Dr. Stone, que vai descendo, Fire Force vai subindo. Então Dr. Stone vai ficando um anime pra mim cada vez mais descartável, Fire Force vai se tornando um anime cada vez mais considerável. Tanto que eu tô afim de comprar o mangá, mas não vou comprar porque tá caro pra cacete. Coleção com mais de 1000 conto, né? Os caras estão enfiando a faca. Então, talvez no relançamento aí, um dia depois do anime ficar menos famoso, abaixa o preço, alguém venda a coleção, eu compro por um preço mais aceitável. Mas deu vontade de comprar o mangá do Fire Force, mesmo eu não gostando do fanservice. Porque Fire Force é a primeira vez que eu fui no Anime Friends e vi a primeira edição ser lançada no Anime Friends. Só que ali tava com um fanservice muito pesado, o amigo comprou o mangá, ou deu uma olhada no mangá, eu achei meio assim, tô a fim de ver. Mas Fire Force também é do mesmo autor de Twitter, se eu não me engano. E ele tem plot, ele tem trama, ele tem amplitude, ele tem resultado, ele tem criatividade nos poderes, ele tem desenvolvimento de carisma e desenvolvimento de alguns personagens pontuais, ele tem complexidades de situações e de arcos de poder mesmo, político, né? Tretas políticas entre segmentos, né? Por assim dizer. Coisa que Dr. Stone podem ter. Porque não tem nem como, né? Que é a limitação própria do próprio plot do anime. É um pouco de tiro no pé, né? Porque já que todo mundo é petrificado, o anime tem baixa amplitude. Já indo agora para outro anime, não sei se foi muito boa a minha crítica contra o Dr. Stone, eu só repeti e reenfatizei alguns elementos pontuais, assim, principalmente da estrutura própria do anime, que não dá para você abranger aquilo que seria um anime bem empolgante, e quando ele tenta ser empolgante, ele acaba sendo mais do mesmo, literalmente. E ponto ou outro, por ele manter muitas características de maneira muito horizontal, ele não tem pontos assim, vou aumentar o drama, vou deixar o negócio mais sem nem. Tem animes que vão para esse lado mais sem nem, entendeu? Aí você, olha, que isso é nem. Dr. Stone, ele fica sempre no mesmo tom. Esse tom do Dr. Stone, ele acaba deixando o anime mais pouco agradável, tá? Tipo, o próprio, no caso do Fire Force de novo, né? Porque o Fire Force, ele vai subir no tom. E daqui a pouco é o apocalipse da Terra, entendeu? O negócio vai ficando mais intenso. Então, as coisas, mesmo que num panorama geral tenha uma horizontalidade, assim, nos personagens e algumas coisas, a relação dos protagonistas, o protagonista lá, que eu não lembro o nome agora, o irmão dele, que é um esquema lá de outra organização, e as tramas e rachaduras, entre outras coisas, essa sincronia de horizontalidade com alguma ascensão, onde o anime escala, ajuda. No caso do Dr. Stone, a escala é mais neutra. Então isso também me prejudica em ter afecção afetiva pelo anime. Então eu fico um pouco empático com o anime. Indo pra Blue Blocks, pra não ficar enrolando muito também vocês. Então, Blue Box é o tipo de anime de romance, bonitinho, agradável, bem construído até certo ponto. É uma coisa mais slice of life, com foco no romance, a animação é razoável, né? O plot é redondo, ele vai engatilhando coisa aqui, coisa ali. Ele é sóbrio, como o próprio colega coloca aqui, né? É bem básico, mas bem sóbrio. Ele é agradável, eu acho ele funcional, não é descartável, né? É um anime que
é bastante comum e genérico, em certo sentido, mas não é necessariamente algo de pouca qualidade, tá? Tem uma qualidade razoável. Eu acho que vale a pena assistir. E concordo que ele é um pouco truncado em alguns momentos, né? Ele é mais lento do que o normal em alguns momentos, por causa que ele mistura tanto o esporte quanto a parte afetiva, né? Ele tem que focar nas duas coisas ao mesmo tempo e a construção dele tem uma certa dinâmica, né? De evolução técnica dos personagens, principalmente do nosso cara que joga badminton, né? Do protagonista. De basquete também tem alguns dramas ali pessoais em relação ao basquete. Eu não vou lembrar o nome dos protagonistas, mas tudo bem. Aí o ponto aqui é que ele vai lento e gradualmente desenvolvendo romance, e aí tem as tretas de adolescente, as tretas de ensino médio. Aí os eventos culturais, né, tem outras coisas. O fato dela morar na casa dele também, aquele esquema ali de vamos colocar os caras que têm possível parceria romântica morando na mesma casa, isso me cansa um pouco, tá? Essa dinâmica de aproximação de dois casais, de um casal que vai ser um casal, né? Dois indivíduos que vão ser um casal. Como eles aproximam os indivíduos nesse caso, eu não gosto muito dessa dinâmica de morar na mesma casa, tá? Eu acho um pouco, ainda mais do como foi feito ali. Tem um outro anime na temporada passada que é mó legal, que o pai e a mãe casam, aí chega a menina e mora junto, aí vira meio que irmão, né? Aí tudo bem, faz mais sentido. No caso de Aurako é mais forçado o esquema dela morar junto com ele. E sim, um anime que ele pode ficar mais lento em alguns momentos, mas ele não é cansativo. Então eu concordo, ele não fica no ritmo tão ruim ao ponto de os episódios parecerem longos, longos, longos e exaustivos, tá? Eles são medianos e bons. Um outro episódio que é mais desgastante, né? Não sei, mais pontual. Mas, em geral, Blue Blocks ou Ao Norako, a gente não tem muito mais o que discordar, né? Grande discordância. Dr. Stone, ele discorda porque ele gosta bastante da obra, né? Ele acha que os pontos da trama são bem efetivados, ele tem mais empatia e mais carisma em relação às dinâmicas próprias da obra, né? Talvez por causa da ciência em si, né? Que é um ponto central no Dr. Stone. A Orako é uma coisa mais slice of life, então não tem muito por que tratar, né? Uma coisa mais básica. E que é bem entregue em geral. Dragon Ball Daima. Eu tenho problemas com Dragon Ball Daima? Não tenho. Eu acho Dragon Ball Daima, aliás, um baita de um refresco. Ele tem alguns problemas. E eu meio que concordo com o ponto dele também, né? De fato, Dragon Ball é um anime, o Daima é um anime de preencher lacuna, né? Ele é como se fosse uma tentativa de amarrar pontas soltas gigantescas no cenário. Ele não consegue preencher as lacunas, na verdade ele causa alguns paradoxos na obra como um todo, né? Nas situações ali, principalmente com o Dragon Ball anterior a ele, Dragon Ball Super. Não, o Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima, eles entram em conflito, principalmente nas divindades criadoras. Tem mais elementos ali para preencher as coisas. Mas ele tem uma pegada nostálgica que eu gosto muito, apesar de ser bastante mecânico, o Goku seu, que o Goku sempre foi, né? Um manezinho. Ele é bem menos carismático agora do que ele era no Dragon Ball clássico. O Goku do Dragon Ball Z e o do Daima, eles são mais parecidos, então é um Goku mais, digamos, tosqueira, porque o do Dragon Ball clássico o Goku é criança, então ele não é maldoso. No Goku do Dragon Ball Super Z, no Z menos, né, que no Goku no Dragon Ball Z ele é mais maduro. No Dragon Ball GT eu não sei, que eu não vi direito. Não conta muito também. De todo modo, o Goku depois do Dragon Ball Z, né, depois do Majin Buu, talvez, ele ficou cada vez mais raso, ele ficou cada vez mais infantilizado. Ele não era tão infantilizado na saga do Namekuseidin, na saga do Freeza. Ele não era tão infantilizado assim na saga do Cell. Mas ele começa a ficar mais e mais infantilizado e começa a ficar irritante. O Goku, como protagonista, ele só decai, né? Ele é um péssimo protagonista. Agora, nos poderes, as dinâmicas de luta, a dinâmica shonen de Dragon Ball, tá ótimo. É o que vende, né? Aí, no caso aqui dele falou de explorar os reinos dos demônios, isso é legal. Eu achei bacana trazer o reino dos demônios, né? É um reino pouquíssimo debatido em geral, né? Pouquíssimo desenvolvido na obra. Eles conseguiram trazer, assim, uma certa estrutura, uma certa consolidação para esse reino. Eu achei legal a dinâmica do reino dos demônios. Eu acho que dá para ter uma ideia de como o reino é também, né? Tão aprofundado, porque Dragon Ball nada é tão aprofundado. Se você pegar o reino da Terra mesmo, não é aprofundado. Você não sabe nada da Terra. Sabe ali da Corporação Corps, sabe ali que eles moram num país eco, você não sabe nada da Terra. Você não sabe nada do reino tirando ali do cara que preenche carimbando, né?
O mundo dos mortos. O mundo dos mortos também em Dragon Ball não é tão profundo assim. E os Kaio's, né? Os Kaio's também não é tão aprofundado, porque Dragon Ball nunca foi de plot. Dragon Ball sempre foi um shonen de pancada. Ele nunca foi desenvolver de fato roteiro. É uma coisa simplona, é tipo um esboço. Sempre um esboço, sempre um rascunho. Então eu não vou ficar puto com os reinos dos demônios são rascunho, porque tudo é rascunho em Dragon Ball. Tá? Tudo é meio artificial. O Akira Toriyama, em geral, as obras dele são muito mais de intensidade, de empatia, de intensidade de plot de personagem por aventura, por diversão, de entretenimento, do que qualquer tipo de profundidade. Ele não chega jamais à proximidade de One Piece, um Hunter x Hunter ou um Fullmetal Alchemist. Não é a vibe de Dragon Ball. Dragon Ball é mais raso que Naruto. Dragon Ball é mais raso que Bleach. Dragon Ball é mais raso que Fairy Tail. Tá? Fairy Tail é mais complexo que Dragon Ball e Fairy Tail é raso. Tá? Então Dragon Ball é bagunçado de propósito, tá ligado? Dragon Ball não funciona. Agora, as 3 camadas do mundo dos demônios é forçado, entendeu? Vamos separar a hierarquia no mundo dos demônios, vamos fazer uma camada administrativa, uma camada mais escrava. Não desenvolve nada disso também, né? Porque a ideia não é essa. Né? Os personagens ali tem um ou outro, mas também é tudo genérico, concordo com você. Glório, infelizmente, é legal, o Glório é um dos melhores, né? Apesar dos pesares, né? Ele tem ali um plot twist, tem ali uns esquemas. A Panza é interessante, né? Que é a irmã do Kaiô ali, do Daimao, Kaiô, sei lá o quê. É interessantezinha, mas tá ali também meio que uma vilã neutra, né? Ela não tem maldade, ela tem alguma ganância. De todo modo, os Karshins em geral são mal utilizados pra cacete, concordo. O Majin Buu destroem com a origem do Majin Buu, porque isso é ruim. Porque o Majin Buu fica bastante genérico. Eles fazem o Majin Buu não ser especial, e o Majin Buu deveria ser especial. Então torna o Majin Buu uma coisa fácil de fazer. E é interessante porque eles zoam com a nossa cara no fim do anime, isso é legal. Eles mostram que o olho lendário que o usa na testa lá pra ganhar um poder absurdo, gigantesco, que dá pau com o Super 4, é só um elemento aleatório do cenário. E tem outros. Sacada foi uma sátira boa. E aquele poder absurdo que o Rei dos Demônios ganha também é meio estranho, mas na parte de Dragon Ball ser propositalmente simples, você aceita. Na parte de Dragon Ball jogar aquilo na tua cara e destruir com o próprio plot, você fica meio irritado. Ele destrói com o próprio plot. Ele chuta o próprio plot pra escanteio e fala, não tem nada de sério aqui não, tá? É só brincadeira, estamos só zoando. Tá? Esse olho aqui é comum. É tipo isso. E o poder do Super 4 também é só pra mostrar a lutinha e poderzinho de Kamehameha, tá? Que é isso que é Dragon Ball. Essa é a vibe agora do Dragon Ball. Não tem mais nada a ver com politicagem, não tem mais a ver... Porque Dragon Ball clássico tinha plot. Dragon Ball clássico tinha mundo. Tinha países. Tinha etnias. Tinha elementos interessantes. Dragon Ball clássico é uma obra de verdade. Do Dragon Ball clássico em diante, não mais. Depende. Tá? Z até metade mais ou menos. Depois da metade fica bamba. Até o céu ali poderia ter algum tipo de amplitude maior, mas Dragon Ball nunca consegue ser algo a mais, tá ligado? É sempre algo vinculado a poderzinho, vilãozinho e lutinha, sempre. Que é ótimo, ele faz bem isso. Tanto no Z, tanto no GT, tanto no Super mais ou menos, mas até vai, quanto no Dragon Ball Daima. Então Dragon Ball faz o que tem que fazer. Ele põe na mesa e exercita a proposta dele. Tá? Apesar dos Majin Buus ali ser uma fábrica que eu achei meio complicada nesse sentido. Os personagens que são Majin Buus, né, que são os 2 Buus novos, são legais. Um é meio clichêzão e o outro é interessante. O mais magrinho é mais interessante. E o que fizeram com o magrinho foi uma coisa da hora. Foi divertido o que fizeram com ele. Uma sacada boa. Tá? Eu achei divertidinho. E sim, o anime dá pra ver na tarde, são da tarde da vida, concordo com você, né? Ocupa o tempo. E a gente não teve grande discordância contra a Dragon Balls também. A gente teve mais discordância contra, no caso, o All Exorcist, a Blue Exorcist. Essa aqui é a opinião da gente divergiu bastante. Dr. Stone, né? Eu tenho uma visão negativa quanto ao Dr. Stone, eu não gosto mesmo. Foi mal, porque eu expliquei já. Rezaret meio que teve uma sincronia. Ao Noraku, o Blue Box a gente também não estava muito tretando. Dragon Ball também não teve grandes atritos, mas no All Exorcist a gente teve bastante discordância, né? Então vamos ver aqui no All Exorcist. Ponto mais central desse vídeo, né?
Então ele fala que tem opinião oposta à minha, né? Que o anime é complicado por sua inconstância. Eu concordo da inconstância, não vou negar. Eu falei, acho que no vídeo também. Honest Earth só começou a me ganhar depois que ele amadureceu. Porque ele era um anime pra mim completamente aleatório, né? No sentido de que ele não tinha uma estrutura muito bem definida. Só que nessa última temporada, nas duas últimas na verdade, quando ele abriu a história e abriu ali o passado do Rin, abriu ali o esquema do pai dele, como o pai dele desenvolveu toda a dinâmica com a mãe do Rin, todo o esquema também dos demônios, aprofundando o que são demônios, como é que eles funcionam, como é que é a reencarnação deles, como é que é o dilema ali do Satã, né, do demônio mais ignorante, mais poderoso. E da ciência dos próprios exorcistas, eu comecei a ver que o anime ele começa a amarrar as pontas. E tudo aquilo que era meio bamba antes, por mais que não tenha lá uma consistência muito grande na contar a história é meio torta mesmo, no sentido de ela é instável, ela bambeia, né? Isso eu concordo. Mas sabe aqueles animes que, como um tênis desamarrado? O tênis desamarrado é um tênis solto, frouxo no pé. Aí ele puxa a corda. Quando puxa a corda, o tênis prende, tá ligado? Então, a Honest Earth pra mim é a mesma coisa. As temporadas anteriores, elas são meio bambas, meio soltas. Mas você puxa a corda. E a corda prende as temporadas. Aí o arco da menina exorcista ali da sobrancelha estranha faz sentido. O arco do cara que tem a família dele ali de exorcista de cabelo moicano começa a fazer sentido. O do budista careca também começa a fazer sentido. O cara que é um espião ali começa a fazer sentido. Você começa a puxar e amarrar a trama política. Então ele ganha mais firmeza, ele fica mais preso no pé, que nem um sapato, tá? Um tênis, uma bota. Então a lógica para mim de Honest Earth é que ele tava muito frouxo, muito bamba, muito distorcido, tava incômodo, tava solto, mas ele puxou a corda. Quando ele puxou a corda, eu respeitei o anime. Tá, aí eu falei, não, agora se eu observar e ver o anime de novo, com essa estrutura de plot, com essa amplitude de cenário, com essa dramaticidade, entendendo os personagens segundo esse contexto, com os eventos que aconteceram de tal e tal modo, de tal e tal jeito, no decorrer das temporadas. Eu tô comprando mangá, mas não vou lendo, tá? O mangá tá de escanteio. Mas agora eu entendo que a obra faz algum sentido, tem alguma densidade maior. Obra que também faz isso um pouco é Fullmetal. O Fullmetal ele tem uma bambeada ali no meio, ele fica meio estranho, mas depois ele começa a endireitar. Até que o Fullmetal é bem menos, na verdade. Bem. Tem outros animes que são mais assim. Quer ver um anime que é bastante isso? Fairy Tail você pode jogar assim. Fairy Tail, mesmo puxando a corda do tênis, eu não gosto. Eu gosto de Fairy Tail no sentido de humor, no sentido de diferencial, assim, mas Fairy Tail tem a mesma lógica. Ele joga o negócio, puxa a corda e tudo amarra. Mas eu não gosto do conteúdo. Já no Honest Earth eu gosto do conteúdo. A Fairy Tail eu tenho problema com o conteúdo, é um mundo de fantasia. A Honest Earth eu tenho um carisma com o conteúdo, ele tem uma amplitude dramática mais interessante. O drama em Honest Earth, pra mim, é legal. Tá? A conjuntura dos exorcistas e do mundo ser segmentado, e da falta de, já que tem demônios, tem que ter anjos, né? Então, da falta de um contraponto angelical ali, de um contraponto tipo que tem Bastard da vida, né? Que tem os demônios anjos. Ou outros animes dos panteões, né? De entidades, Berserk também, né? Vai ter os Iluminados, Mãos Divinas e o Mundo Fantástico e possivelmente também algum tipo de angelicalidade, alguma coisa assim. Já no Honest Earth fica um pouco complicado essa parte, né? Vamos ler um pouco mais, né, da sua opinião aqui para mim poder debater alguns pontos. Sim, a segunda temporada ela dá uma quebra brusca no anime, né? Porque ele vem com uma amplitude de entrega ali uma intensidade muito grande pro personagem e depois ele dá uma calmaria. Naruto faz isso também, tá? Naruto joga ali a morte no Hokage, depois entra numa calmaria. Tá? Depois entra nos plots diferenciados. Caçar Orochimaru e tal, né? Mas isso acontece em alguns animes. Bleach é a mesma coisa, tem a primeira temporada que é Soul Society, depois uma temporada mais estranha. Depois é comum e tal, né? Então Bleach tem disso, Naruto tem disso, e Honest Earth tem disso, de ter uma temporada de impacto, que é a primeira, que vem com os pés na porta, pra te chamar a atenção, pra mostrar o que é a intensidade do cenário, e depois entra num embrólio um pouco mais complicado. E esse embrólio mais complicado da segunda temporada é o arco dos personagens secundários. E aí que eu tô achando que é legal no Honest Earth, porque é o arco de desenvolvimento. Porque a Honest Earth, ao contrário de outros animes, ele desenvolve com mais consideração e mais constância os personagens circundantes, tá? Agora ele tá no arco do irmão do Rin, né? Que é o cara ali do Oclean, esqueci o nome agora. Que é o arco de malignidade dele, de conflito dele, que ele sempre foi um personagem sofrido, sempre foi um personagem que ele tem essa característica de ambiguidade.
E é interessante no sentido exatamente do sofrimento, de quanto ele é racional e ao mesmo tempo tá na linha do precipício, né? Ele sempre tá à beira do precipício. E agora joga ele para debaixo do precipício, e é bem legal o que fazem com ele. Eu acho uma boa construção de arco do irmão do Urim, né? Especificamente. Porque ele tem que fazer a parceria, a reconciliação dramática, né? Urim, por sua vez, ele fica para escanteio por um tempo, mas vão desenvolvendo outros personagens. Estão desenvolvendo agora a Shiemi, que é fundamental também, o arco de família dela, o peso que ela tem como função na história. A Shiemi tem uma função importante, né, muito importante. E a parceria romântica dela com o Urim, né, e com os irmãos como um todo também vai sendo lenta e gradualmente desenvolvida, tá? E em geral, assim, eu acho que Alnes Orse ele consegue respeitar os elementos pontuais dos suportes, né, dos personagens de suporte. Coisa que outros animes fazem de maneira precária, como o Bleach, por exemplo. Bleach não consegue desenvolver personagem nem lascando. Mal desenvolve a Orihime, mal desenvolve o Shadow, mal desenvolve o Ishida, sei lá se é Ishida o nome dele, mal desenvolve os Shinigamis, desenvolve muito mal o Ishigo em si também, o pai do Ishigo. Bleach é péssimo em desenvolver personagem. Fairy Tail tem arco de todo mundo. Tem arco do Grey, tem arco da Erza, tem arco de todo mundo. Do chefe da guilda. Alnes Orse vai pela mesma vibe, ele tem arco de todo personagem. E é por isso que fica embolado, tá? É por isso que você pensa, quebra a dinâmica. Porque ele resolve dar um passo para trás para apresentar, né, histórias, consolidam o cenário e ao mesmo tempo dão protagonismo para personagens pontuais. Aí o ponto é, os personagens de Alnes Orse, eles, apesar do protagonismo, eles não são muito interessantes. Não são. Quase não são interessantes. Tirando a Shiemi, que eu acho legal. O espião, que ficou interessante, eu gostei do espião que fizeram com ele. Ainda não consegui entender direito a dinâmica dele, mas eu gosto da ideia. Os protagonistas, os irmãos, né? O resto, e fica meio estranho. Até o arco da Shura, né? Entre aspas, tutora deles, né? É um arco meio bugado, tá? Um arco meio torto, tá? Mas apesar de ser meio torto, eu até respeito, tá? Os arcos próprios dela, né? Então esse ponto de voltar atrás e fazer a apresentação de cada personagem embroma bastante. Depois que ele faz isso, ele vai para a história principal de novo. E aí volta e retoma tudo. Aí você tem que pensar, ó, ou pula essa parte de desenvolvimento paralelo, ou aguenta o tranco para chegar no desenvolvimento final, que é o ápice, né? Que aí volta a história original, volta o Satã, volta o esquema lá do Urim, volta o protagonismo do Urim, volta o arco principal, e aí tudo vai desengrenando, desembocando no desfecho da obra. Então o que mata um pouco a Alnes Orse é essa paralisação de amplitude de personagem, de fazer o personagem fazer sentido, tá? Camadas que você vai desenvolvendo no anime, né? Que pode ser desnecessário, poderia ser feito de outro jeito. Ele não consegue fazer concomitante. Tem anime que faz concomitante, tipo Hunter x Hunter, né? Que é a história e personagem junto. Em paralelo e junto. Os dois juntos. Não pausa a história Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é pancada em cima de pancada. Arco em cima de arco, tá? Você vai sempre aprendendo sobre o mundo, aprendendo sobre o personagem, protagonismo e outras coisas. Os arcos eles vão se conectando. Tirando o Guri do Island, que é um pouco fora da curva. Tá? As Aranhas é bem ponto dentro do plot. Agora o Continente Sombrio é bem dentro do plot. Os Chimera Ants é dentro do plot. Tudo amarra em Hunter x Hunter. Tirando o Guri do Island, que é uma coisa mais própria do... digamos, do próprio Gon, né? É uma coisa pontual da relação dele com o pai, tá? Que é importante também, tá? Como aprimoramento, né? Mas é um arco mais paralelo. Os outros não, os outros são mais amarrados, né? Então, no caso agora do Alnes Orse, ele dá essa bambeada, porque não intercala uma coisa na outra. Tá? Os arcos secundários, eles são arcos isolados. São arcos muito dramáticos e muito individuais. Então, ou você sincroniza com a dramaticidade, ou o negócio fica maçante. Eu gostei. Não, como eu falei, eu não gostei tanto também dessas coisas, tá? Sendo bem sincero, eu tive problema com o meio do caminho. Porque é um arco dramático pontual de personagem. Agora, quando ele puxa tudo e o mundo dos exorcistas, e agora toda a amplitude dos pequenos heróis, aí você vai ter ali o desfecho, o protagonismo de cada um deles no decorrer da trama, né? E o arco principal de novo. Você pode falar que por causa dessa dinâmica de picotar muito pra lá ou pra cá, deixou o anime mais fraco. E eu concordaria. Eu concordaria e acharia válido a sua leitura. Agora vamos ver o que você falou aqui de outras coisas, que provavelmente vou concordar com algumas pontas, mas eu tenho uma leitura subjetiva. O impacto disso não é tão negativo, né? Pra você é mais negativo, pra mim é menos negativo. Mas eu concordo com essa leitura, uma leitura bem coerente. Tá?
fato, os personagens envolvidos não tinham carisma algum, concordo. Os carismas dos personagens de Alone não são os melhores, né? Eles não têm muito... Agora, arco shonen, um dos piores que eu já vi, eu discordo. Coisa bem pior. Eu já vi coisa bem pior em vários animes, eu já vi coisa pior em Bleach, eu já vi coisa pior em Fairy Tail, eu já vi coisa pior até em Naruto. Algumas coisas de Naruto são horríveis. Boruto não vai nem considerar, né? Esquece. Então você vai considerar shonen, você viu Boruto? Você viu Boruto? Vê Boruto. Aí você compara com Anasaurus. Aí você vê quanto o anime é ruim. Ah, vou ver um anime shonen ali, sei lá, pegar um anime que tá em voga aí. Eu mesmo não gosto tanto do começo de Jujutsu Kaisen. Aquele arco ali de treinamento de grupinho de Kyoto com Tóquio, né? Eu acho que aquele arco de sincronia de heróis ali é uma bosta. O Jujutsu Kaisen tem uns arcos horríveis também. Então, tem isso também. E Jujutsu Kaisen em si também tem muitos problemas, né? A galera mete pau. One Piece também tem arco ruim. One Piece tem arco ruim. Não é todo arco que salva. Tipo, Holy Cake mesmo, da Mama ali, é meio pouco. Aquele arco não é muito grande coisa. Ligado ao arco do casamento. Depois de Shabond tem o arco ali... Pós-Shabond, que é o dos Tritões. Os Tritões também, né? Muito interessante, é meio torto também. Então, One Piece também tem algumas coisas assim de arco. Não é ruim, tá? Comparado com a Anasaurus é bem melhor, concordo. Mas não são perfeitos. Então, não quer dizer que, como eu falei, comparado com a Anasaurus é melhor. Agora, tem outros shonens também que são horríveis, sei lá, que eu também não vi, né, pra falar. Mas se eu ver, provavelmente consigo falar com mais consistência. Tá, mas em geral, assim, comparado com o Dr. Stone, eu gosto mais de Anasaurus. Tá, em geral, assim, ele é mais consistente. Mesmo que sejam arcos pontuais de cada personagem e amplitudes pontuais ali do cenário, tá? Mas voltando aqui. Concordo que dá pra ver de maneira negativa como você viu, tá? Não tem problema a sua visão, acho uma visão bem válida. Bem interessante também. Apesar de contrastante com a minha, né? Aí a terceira temporada ela dá uma coisa mais... sim, de fato, tem mais diálogo entre o plot principal e o plot dos personagens secundários. A escola já tá anulada faz um bom tempo, aquela escola não serve pra nada. A escola ali é só descarte, entendeu? É só uma premissa de vamos formar exorcistas, mas na prática ela não serve pra quase nada. É só uma espécie de casa, né? Aquela escola ali dos exorcistas, isso é um elemento complicado da obra, né? Essa quarta temporada, qual que é a temporada? Pode ser que você tenha visto de maneira mais negativa. Não, a da Professora com a Cobra não é tão ruim assim não, cara. Eu acho que não tá completamente perdido não, porque ela dá embasamento na mitologia dos demônios, na mitologia das entidades ali. E o destaque para a professora, né? O arco dela dramático, de ser família, de ser a esposa de um grande deus. Esse deus ali joga a alma dela em cima de outra pessoa, de outra pessoa e de outra pessoa. Como uma espécie de conflito onde eu quero ter um vínculo humano, eu quero ter um pertencimento afetivo, mas eu não posso porque eu sou uma divindade eterna. E eu me apaixonei por um ser humano e tal, mas esse ser humano aqui, ele morre. Tá, e eu sem querer corrompo meu próprio paixão, meu próprio amor, porque eu acabo destruindo ela devido ao pacto que eu fiz com ela, né? Então tem todo o esquema ali. E sempre gerar filhas, né? Filhas que vão ser minhas esposas, né? Concubinas. É uma distorção de um demônio, né? Porque o demônio, ele não pode ser bonzinho. Mas ao mesmo tempo, ele não pode ser também uma entidade completamente racional e natural. Tornado, uma maremota, ele é uma coisa que tem vontade, e essa vontade tem uma circunstância, uma motivação. Então você insere motivação dentro de um arco de um demônio, o demônio ser humanizado para ter uma sincronia de empatia, para ele não ser uma catástrofe natural, né? E aí você joga ali os elementos da sociedade, humanos que têm sentimentos, que têm moral e tal, que sofrem por causa da pegada do demônio ser demônio, né? O que é legal, né? E a Alone hoje se lida muito com isso. Lida muito com o Satã se apaixonando pela mãe do Rin, né? Lida muito com essa humanização de entidades divinas, né? O que é bacana. Eu acho válido, né? Eu acho muito válido. Humanizar entidades divinas. E exercem poderes divinos, né? Apesar das consequências também, que eles não conseguem ter corpo, né? Porque eles são entidades imateriais com o poder que corrompe toda a matéria. Então eles não conseguem ter corpo físico. Tirando ali o cara que controla o tempo, que consegue controlar o envelhecimento, né? Que é o demônio protagonista da escola ali, o grande demônio ambíguo, né? Tem um papel centralíssimo em Anasaurus. É muito fundamental o papel dele, né? É o cara do tempo. Então, de todo modo, essa pegada do arco dela era necessária porque ela é um personagem importante. Se você atropela o personagem dela e deixa o personagem dela apagado, simplesmente de coadjuvante, é chato.
Então você tem que inserir dentro do roteiro, mesmo que faça um buraco ou deixe lento, algum desenvolvimento. E toda obra tem isso. Toda obra tem isso. Você vai ver em qualquer anime, vai ter os personagens secundários mais importantes, a Honest mais ainda, e tem algum arco de personagem, algum desenvolvimento, algum plot particular, alguma amplitude. Senão fica estranho, tá? Seria estranho pra caramba se One Piece não tivesse arco de personagem. Tem um monte de arco de personagem aleatório concomitante, entendeu? Com a desconstrução do mundo, aí vai um pouco de mais pro passado, aí mostra lá o Kuma, por exemplo, que tá agora, o arco da nova geração, né? Cronologicamente a filha do Kuma, né? A adotada, né? Entre outras coisas, entendeu? Você vai tendo ali os arcos desenvolvidos. Eles quebram a obra. Quebram o ritmo. Mas é necessário. Tá? Às vezes é necessário. No caso do Honest Earth, é um arco solto. É solto. Infelizmente é solto. Ele bambeia. E quebra ritmo. Quebra mesmo. Dá pra negar. Quebra o ritmo, mas eu aceito. Porque ele consolida a obra como um todo, mesmo que fique mais bamba mesmo, completamente fora do norte, né? A parte do Kyo, eu acho que tá bacana. Né? Você acha que isso tenha sido... foi desenvolvido desde o começo, né? Ele é um dos filhos de Satã, né? Irmão gêmeo do Rin, né? Gêmeo de outro espermatozoide, né? Gêmeo idêntico, né? Não, ele não quer matar, aí que tá o ponto. Ele tá obcecado com algumas coisas pontuais ali, relativo ao propósito dele. Ele é um personagem muito depressivo, sabe? Ele tem um conflito existencial muito grande com o poder de humanidade dele, até onde ele é humano, até onde ele é demônio. Ele tem um conflito muito grande com essa corrupção, né? E com toda a trajetória dele também, né? E as dinâmicas ali com o pai. Não é perfeito mesmo a dinâmica dele com o irmão dele, foi atritiva, aflituosa, conflitante. Com o pai dele também ali, como ele foi criado, o Rin era rebelde, ele era o cara que foi criado para ser o exorcista, para fazer escolinha. Ele foi extremamente privado da infância, extremamente privado da alegria. E ao mesmo tempo ele é uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, vingativa, mas que é profissional, então engole tudo isso. Então é um personagem que tende à corrupção, mas resiste a ela porque ele tem um bom coração. No fim do fim, ele tem um bom coração. Então é necessário fazer esse arco de destruição ou de reconciliação dele com ele mesmo, né, por assim dizer, né, do irmão do Rin. E ele consegue fazer bem isso em geral, né? Eu acho, pelo menos, né? E agora, se é tirado do nada, eu não acho que não. Acho que ele consegue amarrar bem, como eu falei, ficar solto inicialmente, mas depois ele puxa a corda, tá? De como o Yukio vai agora desenvolver essa dinâmica dele com o seu passado. Lembrando que Satã possui ele também como uma espécie de corpo secundário, né? Porque é filho dele, então o corpo aguenta mais, né? A ideia é essa. E a reestruturação do corpo do próprio Rin, né? Que o Rin agora tem um corpo totalmente demoníaco reestruturado, né? Um corpo mais humanoide. E é uma transformação completa dele, né? Que cabelo branco e tal, né? Agora, sobre esse esquema do passado, do Rin ficar observando o passado, eu acho que é válido, né? Pra ele entender como é que é a dinâmica. É um modo de contar a história, né? É um flashback com a interação do protagonista. Ao contrário de Naruto, que você tem um monte de flashback, onde é só flashback, né? Vamos fazer arco de personagem de vilão, assim, falando do passado dele, fazendo uma retomada ao passado triste. No caso aqui, o passado é observado pelo protagonista, que faz ele entender e tomar consciência. E ele com o Senhor do Tempo ali, né? O Demônio do Tempo. Ele não pode interferir, né? Tudo passado, né? Faz ele ter uma reestruturação de si mesmo, uma apreensão da sua própria personalidade, da sua própria dignidade como ser humano. Isso é o conflito, porque ele é um demônio, né? Ele é um meio demônio, né? Então esse é o conflito central. E, claro, com o pai dele, que agora é um demônio destruidor, né? E, meu, assim, eu acho bem feito. Eu acho bem interessante esse esquema de vagar pelo passado. Eu acho uma boa sacada. Acho que é legal pra apresentar também o passado do anime como um todo, como flashback. Eu não acho desgastante, eu acho bem consolidado, né? E tudo é bem explicado, esmiuçado. Ele não pode mudar o passado é totalmente determinado, né? Por mais que ele interaja no passado ali, ele fizesse alguma coisa, talvez fosse catastrófico, né? Mas é uma pergunta válida.
A pergunta é muito válida, porque lidar com temporalidade, e eu concordo com o seu raciocínio, lidar com temporalidade é um inferno, tá? É um dos conceitos humanos mais delicados de entender a realidade. É causalidade pura. Tanto evento de início e fim. Eventualidades. Eventualidades em si, né? É causas e efeitos. Então, sim, você fica com essas incógnitas. Eu acho elas pertinentes ao extremo. Dá pra você jogar assim, será que ele poderia ter mudado o passado, salvado a mãe? Feito alguma coisa ali pra mudar a realidade? Ele estava interagindo de fato? Sim, pode ser. Em aberto. É como se fosse uma escolha do roteirista, né, no caso o autor, uma escolha de determinar o tempo, determinar o passado, determinar as coisas para que as coisas sejam o que são. E não sabemos como elas seriam caso ele interferisse. Então fica assim, é uma falha, eu concordo com você. Tem que se perguntar. Eu não me perguntei porque eu tava meio de boas. Não é qualquer espectador se pergunta. Eu falei, tá, vamos ver aqui ele sendo ele mesmo como observador, né? E não como alguém que interfere. Lembrando que o próprio cara ali, o demônio, falou, não interfira, né? Porque vai dar BO. Eu não sei como é que funciona o tempo, né? Porque você interferir pode ser que você distorça tantas coisas e colapse a existência ou dê algum bug, que também não é muito bem aplicado e desenvolvido, né? Mas é coisas pontuais que o autor poderia e deveria, concordo, deveria ter algum tipo de teoria sobre isso, algum tipo de base para não ficar esse buraco. É um buraco? É um buraco, mas é buraco da obra, né? Apesar desse buraco, não sei se ele ficar invisível de fato com o capuz, tá? É subentendido que ele é meio que personagem secundário que ninguém dá bola, né? Enquanto ele vaga pelo passado dele. E não é muito claro também essa parte, então eu concordo, mas não é um elemento totalmente desgastado que vai levar o anime a ser um lixo, ou o mangá a ser um lixo. É um elemento de narrativa que tem críticas. Pode ser contestado, que nem você contestou, e pertinentemente. Críticas extremamente pertinentes. Agora, eu aceito, tá? Eu aceito a descrença, né? Essa ideia de abraçar essa dinâmica própria da obra, tá? Agora, da temporada em si, você acha que ela foi uma descida, ignorando o fato dela estar mais orgulho de descrença? Cara, comparado com... Vou ser chato agora. Comparado com o Dr. Stone, a suspensão de descrença aqui, no caso do Honest Earth, é até menor às vezes. Porque ele é mais concatenado. Tá? É mais concatenado. Eu acho muito mais embasado, muito mais dinâmico, com elementos muito mais políticos, bem construídos, cenários que contrastam, né? Tanto da ordem dos exorcistas, quanto da ordem política, quanto da história em si, quanto protagonistas e famílias. As coisas são muito mais bem amarradas, né? Casamentos aqui e ali, poder aqui e ali, né? Do que o Dr. Stone, né? Porque o Dr. Stone ele tem uma forçação de barra natural. Então, para mim, suspender a descrença no Dr. Stone é muito mais necessário. Em Honest Earth, eu particularmente consigo comprar muito com mais facilidade aquilo que é apresentado. Assim, para mim, o que ele apresentou ali do passado do Rin, do Yukio, os papéis de cada personagem, até mesmo a tutora deles, né? Eu acho que dá para achar um ângulo de encaixe, tá? Dr. Stone cansativo. Para mim, ali a suspensão de descrença é constante, é exaustivo ao extremo e eu fico cansado do anime. Já em Honest Earth, agora com esse arco, com toda a apresentação, com toda a demonstração, sim, dá pra você ver no ângulo negativo, mas pra mim, eu não. Eu acho que essa temporada aqui, ela foi a consolidação pro arco final, pra você ter ali, de fato, o grande conflito, o grande combate, pra dar desfecho pra obra, né? Que deve ser o clímax, né? De toda a estrutura. O esquema da mãe dele é bem legal. O esquema dele nascendo eu achei bem legal, tá? Eu gostei da dinâmica dramática do mestre dele, do pai dele, tá? O Shiro, o padre lá. Foi muito bom. A Satã tem aquele esquema lá do... Não foi esse esquema que você pensou que é possuir o pai dele fazer um filho com a Yuri, não. Isso aí também seria uma possibilidade, tá? A dinâmica da mãe dele ser a esposa do Satã eu achei bem sacada. O afeto dela por seres vivos faz parte, faz sentido com ela tentar cuidar de maneira materna do demônio. Tá humanizando o demônio ao extremo. É triste, eu concordo, é frustrante você não ter o arco do padre com ela, de afeto. É o arco de relação afetiva mesmo, de casamento e tal. Eu
Fiquei triste por não ter isso acontecido mesmo. Eu queria que tivesse acontecido, né, um arco romântico entre os dois. Mas a dinâmica dela, própria, com a sua personalidade, com as suas dinâmicas ali de tentar salvar até mesmo demônios, e o quanto ela era uma humana meio santificada, até o ponto de ceder o próprio corpo para um prazer carnal do demônio, engravidar do demônio, né? Que é uma coisa complexa. E de fato o anime ele dá uma deixa mais rarefeito nessa parte, né? Não é por pena não, é por humanidade, entendeu? Literalmente é complicado dizer isso, mas nossa perspectiva é uma perspectiva de alguém que não é tão humano quanto ela. A personagem, ela é mais humana do que a gente, então não é algo que tá fazendo um favor pra alguém. Ela tá literalmente amando a existência do outro e aceitando o outro como ele é, ao ponto de ser um próprio portal para a existência plena do outro, um carinho, para um afeto humano, para humanizá-lo. Então o sexo nesse ângulo não é visto como pena, é visto como um desfecho de contato existencial, tá? A minha visão é mais essa, né? A minha visão é mais filosófica do que moralista, né? Porque se for uma pegada mais moralista, vai ser por pena, vai ser uma coisa mais superficial. Mas não, a relação dela com o Satã não é superficial, tá? É uma relação da infância, tá? Uma relação... Ele matou os pais dela ali, os pais adotivos dela e tal. É trágico, mas a característica estereotipada e clichê dela, da mãe do Rin e do Yukio, é santificação, tá? Ela é o contrário do demônio, ela é santa. E a santa com o demônio é o quê? A humanização do demônio. Que é o que ela faz, né? E dá meio errado, né? Porque depois ela morre e tal. E sim, o Shiro, né? O padre é jogado para escanteio. Eu fico puto também, concordo com você que é meio chato isso, mas eu aceitei. A minha suspensão de descrença em relação ao afeto de ambos e as tretas com o Satã e os esquemas que fizeram com o Satã. Lembrando que tem uma pressão social ali também, né? De salvar o Satã. Porque ele era alguém que era... É uma pegada meio assim, você protege aquele que é vítima, você protege aquele que é segregado, aquele que é agredido. E a vibe dela, a proteção do frágil, a proteção do inocente. Em parte, o Satã é inocente, ele só é uma besta, ele é uma catástrofe natural em certo sentido, tá? Ele não consegue controlar a sua própria existência demoníaca, porque ele é um demônio, tá? Então, essa pegada dela ser gentil com a própria natureza destrutiva e demoníaca dele é legal também, tá? Então discordo de você nesse ponto, tá? Infelizmente o Shiro se lasca e aí ela tem filho com o Satã, né? Que é meio estranho, mas ela se sacrifica como entidade pacificadora. Ela é como se fosse um pilar de uma usina nuclear que faz a reação atômica não explodir a usina e não virar uma reação em cadeia. Então ela se coloca como santa mesmo, como mártir. Ela é mártir, não tem como não ser. Ela se sacrifica. E é um sacrifício que é um sacrifício de vontade própria, né? Apesar de ser forçado também, né? Porque ela é conduzida a isso. Mas no coração dela, pela gentileza dela, é por vontade própria. Ela não faz forçado. Tá? Ela não é estuprada pelo Satã. Então ela não é um estupro. Não é uma coisa de violência sexual. Pelo menos eu acho. De todo modo, sim... Porque o padre faz parte do plot, não tem como não mostrar o padre. O padre é parte da existência, do passado, ele tem a dinâmica com o Satã, com o próprio Yuki, com a Yukio, com o próprio Rin. Não tem, o padre é central na história, não tem como não ter o padre ali, tá? Ele tá ali. Ele tem que estar ali sofrendo no drama da mãe do Yuki e do Rin, na situação dela. Ele é parte, ele é amigo, ele é contraste. Você tá ali, tá? Então é necessário. Não precisa falar com a mãe, mas poderia também, concordo, poderia, mas não fala. E ela morre ali. Esse esquema dele fazer a paz com o pai adotivo dele, o Shiro, é estranho. Você pode usar esse ângulo. Você pode usar. É válido. Ele falou com a mãe, porque ele interagiu com a mãe, não sei o que lá. Não deu um calor afetuoso, né, pra ela enquanto ela tava morrendo e tal. Mas pro pai dele, sim. O Shiro, no caso, né. São críticas, assim, que eu diria que é como se você estivesse tentando reconstruir o roteiro. Uma coisa é você ver o roteiro e criticar o roteiro porque o que ele entrega faz buracos. Outra coisa é você que o roteiro seja outra coisa. É tipo assim, eu vi a obra não é o que eu quero que ela seja, então ela é ruim. Uma coisa é você ver a obra, ver os elementos que ela tem e falar, olha, não teve tal coisa, mas no cômputo geral, apesar desses elementos não estarem constando nela, ela é redonda. Ela tem ali começo, meio e fim. Ela tem algum tipo de coerência
de que as coisas não poderiam ser do jeito que eu queria, entendeu? Porque senão você vai ter que escrever a obra segundo a vontade do leitor, o que é uma coisa brutal. A obra não é feita para o leitor, a obra é feita de acordo com a vontade do autor e de acordo com a própria existência, a própria vontade da obra. A obra tem uma propagação, uma identidade própria interna, né? Então, nesse ponto de vista, ou você aceita a obra como ela é, ou você vai falar que a obra é ruim. Porque ela simplesmente não entregou o que você queria que ela entregasse. No sentido de que o que ela entrega pode ser bom ou pode ser válido e você simplesmente bloqueia a leitura porque ela não é o ideal. O ideal seria a sua própria obra que você reelaboraria o roteiro. Então eu acho, como espectador, que você deve aceitar nessa suspensão de descrença do roteiro. Tá? Então aceita que desse modo não teve a conversa com a mãe, não teve a conversa com o pai. Não precisa, isso não é um defeito. É uma característica que por acaso não aconteceu. Tá? Ela não é necessária. Ela tomou um rumo diferente. E esse rumo diferente tem a ver também com a não interferência, né? E ao mesmo tempo com uma pequena liberdade ali que é paradoxal, como você computa do Rin conversar com o pai dele. É paradoxal e é um buraco. É um buraco que o próprio autor cria. Ele cria a sua própria contestação, que é porque ele não foi ajudar a mãe, porque ele não conversou com a mãe, porque não teve alguma interferência. Não, você de fato está certo. Mas apesar de você estar certo, você não pode odiar a obra por causa dela ter feito um buraco dentro dela mesma. Porque esse buraco ele é só uma perspectiva de desgaste, mas ele não tomba o arco inteiro. Tá? O arco inteiro é a estrutura, um pilar, é como se você tirasse uma das vigas. Que nem aqueles blocos de construção para jogo, né? Que você vai tirando as pecinhas até cair o prédio. Então você tira uma das peças, mas não cai o prédio. Entendeu? Você tirou uma das peças. E a crítica é isso, vai tirando as pecinhas. O Ginga, qual é o nome do jogo? Acho que é esse. Ginga, uma coisa assim. Vai tirando as peças até onde cai. No caso de Honest Earth, você tirou uma peça. E é uma peça, que é o fato de ele ter esse paradoxo, esse buraco interno. Eu vou concordar. É um buraco interno que acaba sendo inferido pela própria dinâmica do autor. Ele faz um desfecho dramático pro Shiro, que é o padre, mas não faz um desfecho dramático pra mãe do Rin e do Yukio. Né? O desfecho dela é mais trágico mesmo. É um desfecho mais fatalista. É um problema. Mas mantém-se ainda a obra inteira, no sentido de estar de pé ainda. Então concordo com você, apesar também, como eu falei, às vezes você não pode inferir na obra sua vontade sobre a estrutura dela. Tá? Eu também faço isso, não estou só colocando como se fosse só você, eu faço isso também. Mas às vezes eu tenho que assumir a culpa de que eu estava tentando fazer que a obra fosse algo que ela não é. É um dos pontos, tá? É bom ter essa mania, não. Esse hábito de tentar não sobrepor o roteiro da obra, né? Apesar de ser normal fazer críticas nesses ângulos também, tá? Eu tento ver mais como as coisas se dinamizam, funcionam, intercalam daquilo que poderia ter e mudar toda a dinâmica de toda a estrutura, porque eu vou ter que reescrever a obra inteira, né? Por assim dizer. De fato, esse ponto incomoda do Shiro com o Rin, não tem muito o que dizer. Maternidade desse arco aqui é uma maternidade... Eu não acho que não faz sentido, eu acho que faz sentido. Eu acho que a maternidade aqui tem todo a ver, entendeu? Ela tem filhos, ela ama os filhos, né? E ela oferece os filhos para protegê-los, né? Ela tenta protegê-los o máximo como pode. Mas você pegou realmente no pé de uma cena que foi no calo, pegou no calo, né? Machucou num ponto específico onde você acha que é uma falha brutal. É como se você visse um quadro, você visse uma falha dentro do quadro e falasse, nossa, esse quadro é ruim. Mas aí você esquece de ver o quadro, você vê a falha, entendeu? Tem falhas, tem rusgas, mas e o quadro? Entendeu? E eu vejo mais o quadro, eu acho que as falhas não destroem, colapsam o quadro como um todo. O visual do cabelo branco é clichê, mas vai de boas. A roupa preta também não tem problema nenhum com ela. Não acho pedrada, acho básico, tá suave. Eu acho que eu concordo que ele é inconstante, algumas inconsistências, eu acho que tem umas coisas que é buraco mesmo. Mas como eu falei, eu não acho que ele é ruim. Eu não acho que você pode chegar e falar, nossa, esse foi um arco terrível. Não, cara, ele contou a história que tinha que contar, desenvolveu o que tinha que desenvolver, apresentou o que tinha que apresentar, entendeu? Poderia ser de outro modo? Poderia ser de outro modo. Tem pontos ali que são pontos de consistência, tem pontos de inconsistência. Agora, levando em consideração toda a amplitude da obra,
do começo ao meio e fim, tem ali coisas meio fora, como a gente tava comentando, né? Meio isoladas, mas literalmente não dialogando com a obra como um todo, né? Alguns pontos, um arco ou outro de personagem secundário e tal. Sim, sim, vou ter que dizer que sim. Mais do que o normal, às vezes, talvez. Em uma obra de shonen, né? Não sei dizer. De todo modo, foi 1 hora e pouco falando do anime, tá? Esse aqui é um baita de um vídeo dificílimo de ver, porque ele não tem nenhum lastro, assim, começo, meio e fim, né? Falando de vários animes aleatórios. Ponto no seu comentário, foi um vídeo longo, né? Mais um, como eu falei lá, um rescaldo, né? Da sua leitura, junto com a minha. Acho que no fundo das contas, eu acho que a gente tá em equilíbrio, as opiniões nas leituras subjetivas. Eu vejo de maneira positiva, você vê de maneira mais negativa, você tem alguns motivos, algumas argumentações para ver de maneira negativa. Eu tenho alguns motivos, algumas argumentações para ver de maneira positiva. Eu considero mais o elemento mais de amplitude, né? Eu acho que os pontos e furos, eles são aceitáveis, não chegam a ser catastróficos, né? Principalmente no Alnes Earth. No caso do Dr. Stone, eu acho simplesmente uma obra, em geral, de baixa potencial de entretenimento. Baixo potencial de entretenimento não quer dizer que é ruim, ela tem a sua coesão interna, mas eu não gosto. É coisa minha também, tá? É mais da crítica individual de apreensão da obra. Minha apreensão eu não vou com a cara. Eu não acho aceitável várias estruturas e vários desenvolvimentos, no sentido de que não causam em mim sentimentos positivos. Não quer dizer que as estruturas não sejam coesas. Bom, Dr. Stone não é forçado. Ali é forçado também, tem que ter muita suspensão de descrença. No caso de Alnes Earth, eu acho muito mais estruturado. Mas muito mais estruturado, muito mais roteirizado, muito mais encadeado e muito mais humanizado do que Dr. Stone, que é mais clichê em cima de clichê, força de barra. É mais vazio, eu diria, do que a Alnes Earth, contraste. Enquanto ao outro anime Re:Zero, meio que concorda. O Blue Box a gente tá de boas também em geral, né? E em tese é isso, tá? Desculpa mesmo pela grande prosa gigantesca. Não sei se você ouviu tudo isso aqui. Desculpa demais, desculpa demais. Desculpa também a outras pessoas que ouviram isso aqui. Isso aqui é um vídeo de FD baseado num rescaldo de temporada passada, recomendando alguns animes pontualmente. Não é uma coisa planejada, não tem roteiro, é só minha voz falando, ecoando monologicamente um grande monólogo por mais de 1 hora. Nem gravei a tela. Assim, insuportável. Vocês viram eu lendo, comentando, debatendo com o colega aqui durante 1 hora. Mais de 1 hora, na verdade. E peço perdão. Mas, ao mesmo tempo, é um canal que faz esse tipo de coisa, né? É o tipo de empenho que eu tenho. Essa é a minha identidade. O cara que ficou 1 hora comentando, debatendo, sendo respeitoso com a obra e com o próprio comentário com o nosso telespectador, nosso colega de debate. Espero que não tenha tido nenhum tipo de ofensa, sem querer, tá? Não quero menosprezar a leitura de ninguém, né? Cada leitura é subjetiva, é particular e também é válida, né? Claro que vai entrar em contraste, debate, entre outras leituras particulares, subjetivas e válidas também. E temos a junção de todas que vai dar a média da nota da obra, né? Que é o que você entende por perspectiva coletiva ou por autoridade coletiva sobre julgamentos, né? Então, é isso. No fim das contas, pode adorar um anime que tem nota 4, ou um anime que tem nota 3, né? De acordo com o panorama geral, mas ele tem nota 3. Então, a visão dos outros é diferente da sua. E tem vários animes que eu gosto que tem notas bastante decadentes. Ou animes que eu não vejo tanto problema e é ruim. E as pessoas ficam muito putas porque ele é ruim. E eu vejo e falo, tá de boa, o anime é ruim mesmo, mas eu acho que mesmo sendo ruim, ele é ok. Ele fez o que cumpriu o que ele prometeu. Se ele cumpriu o que prometeu, não vou meter o pé nele, meter o pau nele não. Ou vou deixar quieto. Vou aceitar o que tá ali. Então é isso, galera. Desculpa mais por estender um pouco mais falando sobre essas aleatoriedades aqui no fim do vídeo, né? Comentando a estrutura da própria crítica, no sentido de sei lá, de ter feito o vídeo em si, né? É meu engajamento, meu modo de fazer as coisas é isso, tá? Se eu tivesse mais tempo, fazer mais constantemente. Mas é isso, obrigado aí, eu gosto de falar de anime, eu gosto de debater de anime, mesmo sozinho, falando com a parede. Depois tem mais um FD de anime de review de verdade, né? Isso aqui é review também, tá? Review paralelo, né? Review diferenciado. Então, outros reviews mais estruturados de outros animes nos próximos FDs. E outros vídeos intercalados aí no canal também. Que tá foda esse ano. Ano que vem, vamos ver o que acontece. Aqui tá o desespero, tá? Então, até depois aí.
Grato pela presença, grato pelo comentário, gratidão gigantesca sobre o comentário. Desculpa qualquer coisa novamente. E até a próxima. Provavelmente review de temporada da temporada de agora. E acabo por aqui. Falou, até mais. Agora é definitivo.